E atenção, um homem foi preso. Ele estava agredindo a esposa dentro de um apartamento no bairro Morumbi, aqui na cidade de Uberlândia. Eu volto a falar sobre esse caso com o repórter João Ricardo Camilo. E atenção para esse fato. Havia um bebê recém-nascido no local, de acordo com as autoridades. Até o Conselho Tutelar foi chamado. João Ricardo, os detalhes, por favor. Rafael, não foi a primeira vez que ele teve essa mandato de prisão, então, né? Não foi a primeira ocorrência envolvendo esse homem que foi preso na manhã de hoje. Ele já tem passagens pela Polícia Militar, inclusive em um outro episódio de violência contra uma ex-companheira. A Polícia Militar, então, ela foi acionada pelo Conselho Tutelar, que já acompanhava a situação dessa família, as vítimas, a mulher dele, né, a companheira dele, e um recém-nascido, cerca de 2, 3 semanas. Aí esse bebê que estava nesse apartamento, que fica no bairro Morumbi. A presença da Polícia Militar, claro que chamou a atenção. Como eu disse, o Conselho Tutelar já acompanhava essa situação porque provavelmente esses episódios de violência poderiam ter sido recorrentes aí ao longo dos últimos períodos. O Conselho Tutelar chamou a polícia após mais um episódio na manhã desta quinta-feira. A Polícia Militar foi acionada, foi até o local. Esse homem, como eu disse, já tem passagens pela polícia, ele estava lá no local, resistiu ao mandado aí, né, dos policiais. Ele teve agressões aí contra esses militares que precisaram utilizar uma arma não letal que dispara tiros de borracha. 3 tiros foram disparados para conseguir controlar e só assim ele foi detido. Como eu disse, então, o Conselho Tutelar já acompanhava a situação e a gente vai entender um pouquinho melhor dessa ocorrência na entrevista com o policial militar. Um dos funcionários do Conselho Tutelar, né, acionou a Polícia Militar. Nós empenhamos guarnição no local. Chegando lá, eles depararam com o autor e vítima, conversaram com eles e no momento em que foram realizar a prisão do autor, ele reagiu, entrou em luta corporal com os militares. Infelizmente, não conseguiram fazer a algemação dos 2 braços. E o camarada se desvencilhou, entrou na residência para pegar algum objeto pérfuro cortante e naquele momento, para se evitar que se fosse feito um disparo de munição real, que poderia ceifar a vida do autor, um dos integrantes da guarnição efetuou 3 disparos de munição conhecida, né, por vocês como munição de bala de borracha. E após, né, efetuar os disparos, foi feita a algemação do indivíduo. Posteriormente, ele foi medicado e entregue lá no CAO. Ou seja, esse homem que já tinha passagens pela polícia agora vai responder também por mais esse crime de violência doméstica, onde a pena, né, enquadrada aí na Lei Maria da Penha, pode chegar a 2 anos de reclusão. E não só isso, ele vai responder também pela resistência à prisão em flagrante e também à agressão aos policiais militares. Conversando com o policial, ele me contou que por conta aí desse episódio de violência doméstica, que tem aí a vítima como a ex-companheira, aliás, a companheira dele e um bebê recém-nascido, o Conselho Tutelar, como eu disse, já acompanhava a situação, mas foi empenhado também, né? Foi deslocado para lá para acompanhar, para dar assistência a essa vítima, uma viatura específica de proteção e defesa aí da violência contra a mulher. Para a gente entender melhor como que funciona esse trabalho de assistência, até porque o Conselho Tutelar vai continuar dando esse acompanhamento, né, mesmo após esse crime que aconteceu nessa violência doméstica. A gente tem mais uma parte da entrevista com o policial militar. Vamos ouvir. O Conselho Tutelar está lá acompanhando pessoalmente a vítima. Inclusive, né, nós fizemos o acionamento da nossa viatura, do portfólio específico, né, a patrulha de prevenção à violência doméstica, que também está lá fazendo o acompanhamento. E após o encerramento da ocorrência, a vítima também, né, será conduzida até o CAOP para a apreciação da ocorrência pelo delegado de plantão. Tem algumas passagens, inclusive, né, olhando lá os registros, né, de redes, ele tem passagem de violência doméstica contra uma ex ou ex-esposa ou ex-amada dele em data pretérita.
Ou seja, Rafael, mais um episódio triste envolvendo a violência doméstica, a violência contra a mulher aqui na nossa região, que a gente tem registrado aí nos últimos dias. Um episódio que termina nesse desfecho de um boletim de ocorrência registrado como violência doméstica. Isso porque teve a intervenção dos órgãos específicos, o Conselho Tutelar, que acompanhava a situação da família, a Polícia Militar, que foi acionada rapidamente aí para prender este homem que conseguiu ser preso, que teve violência, inclusive, que agrediu os próprios militares. Então imagina como era a situação dentro de casa. Ele que foi preso, então, em um apartamento na manhã de hoje no bairro Morumbi. O episódio que se desfecha, então. Então, ressaltando, vamos relembrar, a assistência importantíssima a vítimas dessa violência, mas também a assistência que pode ser dada aí pela própria comunidade. Porque há uma frase clichê que a gente repete aqui, aliás, para a gente fazer ao contrário, né? Aquela frase clichê, em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas a gente tem que fazer justamente ao contrário. A comunidade é importantíssima para evitar que episódios como esse terminam com um desfecho bem pior, muitas vezes até na morte dessas vítimas. Então é importante que a comunidade denuncie, que a vítima saiba que há caminhos para também que a denúncia seja feita, e além desses caminhos que há também a assistência, como vai acontecer nesse caso, onde o Conselho Tutelar vai continuar acompanhando a vítima aí desse homem, e inclusive ela que tem um recém-nascido aí com toda uma história ainda pela frente, depois desse ocorrido na manhã dessa quinta-feira. Então, reforçando esse recado importante, a denúncia, ela pode salvar uma vida, né, Rafael? Exatamente, exatamente. Você que está ouvindo uma discussão acalorada, brigas, denuncie, denuncie. Não se cale, avise o que está acontecendo perto da sua casa, porque você denunciando pode salvar uma vida. Simples assim, simples, simples e direto. Por favor, esse lamentavelmente é mais um episódio de violência, nós temos que combater esse tipo de violência. E o triste é que nós estamos falando de uma pessoa que já fez isso outras vezes, em outra situação, com uma outra companheira.